Graça e paz, louvado seja o Senhor, nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, mais esta oportunidade, que Deus fale ao seu coração através desta palavra. Nós vamos estar orando, pedindo que Deus possa estar ministrando em nossos corações, ministrando em nossas vidas. Pai, eu quero agradecer, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos dá, de experimentarmos, Senhor, a Tua boa e perfeita vontade. Fala agora, Senhor, em cada coração que está conosco, que está assistindo esta mensagem, que o poder da Tua graça, a autoridade do Teu Santo Espírito, vem estar falando através, ó Pai, do Teu servo, em cada coração, ministrando com poder, com graça, com a autoridade do Teu Espírito Santo. Fala conosco, usa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos, eu quero estar prosseguindo no capítulo 6 do Evangelho de João. Eu vou seguir a partir do versículo 41 e seguiremos então até o versículo 51. Eu quero então convidá-los a abrirem suas Bíblias em João capítulo 6, versículos 41 a 51. Enquanto vocês abrem as suas Bíblias, eu quero estar aqui trazendo uma introdução à nossa palavra. Estamos na quarta mensagem do Evangelho de João, capítulo 6. Nós já fizemos na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 15, quando então falamos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. João 16, capítulo 6, versículo 16 a 21, nós ministramos a passagem que Jesus anda sobre as águas. A terceira mensagem, dos versículos 22 a 40, quando então Jesus nos fala que Ele é o pão da vida. Entramos então na nossa quarta mensagem e eu preciso frisar aos irmãos que estamos então ministrando neste capítulo 6 com a temática de que Jesus Cristo é o único e verdadeiro alimento espiritual que nos concede a vida eterna. Eu vou fazer a leitura primeiro de todo o texto, nós vamos até o versículo 51, para que os irmãos consigam compreender melhor esta passagem. E aí depois faço a leitura, retorno então, mostrando aos irmãos os detalhes do texto, para que nós possamos ter uma melhor absorção, compreender um pouco melhor aqui esta passagem, que é tão importante do Evangelho de João. Vamos então à leitura do texto, versículo 41. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu dos céus. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Respondeu Jesus: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Esse já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Meus amados e queridos irmãos, voltando então ao nosso início do nosso capítulo 6, lembramos que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes
reações no coração do povo. A primeira reação, o desejo por um Jesus com soluções para os problemas humanos. A segunda reação despertada no coração do povo foi a busca pelo pão que perece. E ainda nós temos uma terceira reação que nós podemos compreender na narrativa, na leitura de todo o capítulo 6, é que aquelas pessoas que ali estavam buscavam também fazer com que Jesus Cristo fosse nomeado o novo rei. Não que estas situações não fossem impossíveis. Jesus Cristo suprir as soluções dos problemas humanos, e aconteceu que naquele dia Jesus Cristo realizou vários milagres, vários sinais foram realizados. A segunda reação do povo é que no dia seguinte o povo estava em busca do pão, mais uma vez, querendo comer daquele alimento. Não que Jesus Cristo não pudesse fazer isto mais uma vez. E a terceira reação, obviamente, tentar nomear Jesus Cristo novo rei. Esse não era o propósito de Jesus Cristo. Então, não que essas coisas não fossem possíveis. Jesus Cristo podia, sim, se tornar ali o rei dos judeus, derrubar o Império Romano, mas essa não era a proposta, não era o ministério de Jesus Cristo. O ministério de Jesus Cristo estava muito além desses valores humanos. Podemos encontrar no ministério de Jesus Cristo várias outras situações onde as pessoas que ali estavam à sua volta, elas se enganavam daquilo que era o propósito do Senhor Jesus Cristo. Ainda nesse capítulo, 3 verdades nós precisamos entender. 3 verdades, elas precisam estar em nosso coração. Verdades que foram declaradas pelo próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo se declarou como o pão da vida, suprindo a necessidade espiritual que o homem estava vivendo. A segunda verdade que Jesus Cristo ensinou é que ele é o autor da vida eterna, a esperança eterna, aquilo que não somente os judeus esperavam, mas todas as gerações e até em nossos dias nós precisamos ter esta certeza e esta esperança da vida eterna em nossos corações. E uma terceira verdade, que Jesus Cristo nos ensinou a viver a serviço do reino de Deus. Essas 3 verdades, elas foram demonstradas até o versículo 40, e aí então, a partir do versículo 41, nós temos mais uma vez Jesus Cristo discutindo com os seus seguidores, os principais da sinagoga, ali em Cafarnaum, os seus discípulos, que ele é esta verdade. Ele assegura e nos dá esta certeza de uma... Esta passagem, ela também nos ensina sobre a soberana graça de Deus. E eu quero me deter um pouco mais dentro deste tema antes de nós voltarmos ao nosso texto. No texto anterior, que nós lemos, dos versículos anteriores, Jesus nos falou 2 vezes. Lá no versículo 37, ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. No versículo 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Nos versículos de hoje, o que nós vamos encontrar é Jesus Cristo voltando a este tema, uma vez que este tema suscitou dúvidas e suscitou murmurações. E aí então, versículo 44, Jesus volta a nos dizer: ninguém pode
pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu restaurarei no último dia. Esta palavra de Jesus nos revela a soberana graça de Deus, o amor, o favor de Deus sobre cada um de nós. E aí então, talvez você nos fizesse a seguinte pergunta: o que significa soberana graça de Deus? Lá em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 4, ele nos fala o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A graça, ela precisa ser compreendida como fruto do favor de Deus, ou seja, é algo que Deus nos dá antes mesmo ou nós não merecemos. Por isso que Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. E ainda assim, Deus nos presenteou com a sua graça. E a graça que Deus nos deu é a salvação. E é sobre esse aspecto, é sobre esta palavra que Jesus Cristo agora está trazendo luz no capítulo 6, dos versículos 41 a 51, para aqueles que ali estavam junto com ele. Então, a graça é fruto do favor imerecido de Deus sobre a vida do homem, pois Deus, em sua sabedoria, exerce em nossas vidas aquilo que é a sua única e exclusiva vontade. Porque Deus, ou a vontade de Deus, a soberania de Deus, está acima de todas as coisas. Jesus Cristo nos mostrando que a nossa salvação depende única e exclusivamente dele, através do Espírito Santo, então nos mostra como nós podemos alcançar esta salvação e como esta salvação se dá. Ainda que esta graça soberana de Deus é um tema bastante discutido na teologia moderna, ainda assim nós precisamos compreender como Deus realiza esta salvação no homem, como se dá a ação do Espírito Santo na condução da salvação. E aí nós precisamos olhar um pouquinho mais para o Evangelho de João. Os capítulos 14, capítulo 15, capítulo 16, o texto do Evangelho de João se aprofunda mais na questão da ação do Espírito Santo. A partir do 14 nós encontramos Jesus Cristo falando, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a salvação somente através de Cristo Jesus. O capítulo 15, Jesus Cristo nos fala que Ele é a videira verdadeira. Se nós não estivermos nele, seremos cortados, porque não daremos fruto. E aí no capítulo 16, Jesus Cristo nos fala que o Espírito Santo é que ele viria como o novo Consolador, ou como o Consolador. Jesus Cristo voltaria ao Pai, derramaria o Espírito Santo, e aí então o Espírito Santo, ele seria a ação de Deus, ou o veículo de Deus, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E através deste convencimento, o homem então,
ele se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, e assim então ele é constituído como parte ou como corpo de Cristo. A salvação, ela ainda que seja um processo na vida do homem, mas existe alguns elementos que precisam acontecer, como o arrependimento, a renúncia pelos seus pecados, a aceitação a Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, e aí então o homem experimenta a salvação através do selo do Espírito Santo. Não há pessoa crente salvo que não tenha o Espírito Santo. Então, toda pessoa que seja crente ou que seja salva, ela precisa ser selada com o Espírito Santo da promessa. O apóstolo Paulo ainda nos fala, em Efésios capítulo 1, versículo 13, que o homem, ele ouve o evangelho da salvação, ele crê no evangelho da salvação, e aí então ele é selado com o Espírito Santo da promessa. O homem, desde quando ele nasceu, até mesmo quando ele é concebido, ele já experimenta a graça de Deus. E essa graça que o homem experimenta, ele ainda continua a experimentar até o dia do juízo. Esta graça não é a salvação. A graça é o cuidado. A gente só recebe esta graça como salvação quando cremos em Jesus Cristo. Tiago, descrevendo a graça de Deus, lá no capítulo 1, versículos 14 a 18, ele nos diz o seguinte: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E Tiago, e eu quero frisar aqui com os irmãos, versículo 17, toda boa dádiva é dom perfeito, e todo dom perfeito vem lá do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e dom perfeito vem lá do alto. Isso é graça. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela sua palavra, ou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esta descrição de Tiago sobre a graça é a maneira como Deus age, a maneira como Deus faz o querer ou Deus opera a sua salvação. O homem é pecador, conforme nos diz aqui, ele é atraído ao pecado. Paulo diz que ele está morto nos seus delitos e pecados. Então Deus olha para o homem caído, o homem que desobedeceu, o homem que se desviou, o homem que errou o alvo. Deus olha para o homem e Deus, no seu santo e perfeito amor, dá ao homem a sua graça, a oportunidade do homem ir a ele, se aproximar dele e experimentar então a salvação em Cristo Jesus. E ainda, a graça soberana de Deus leva o cristão a experimentar o novo nascimento. João capítulo 3 já foi mencionado sobre isso, que é o diálogo de Jesus Cristo entre Jesus Cristo e Nicodemos, quando então Jesus Cristo fala para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo.
Aí vamos lembrar mais uma vez as palavras do apóstolo Paulo. O homem, Efésios capítulo 2, o homem morto em seus delitos e pecados. Então o homem está morto, agora através do Espírito Santo ele ressuscita para uma nova vida. Por isso, necessário vos é nascer de novo. Você que está morto nos seus delitos e nos seus pecados. E ainda no capítulo 1 do Evangelho de João, versículos 12 e 13, nos diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Só podemos experimentar a salvação através de um novo nascimento. Só quem dá um novo nascimento é o Espírito Santo de Deus, que nos faz nascer, não da carne nem do sangue, mas é um nascimento espiritual, nascer para uma nova natureza, uma nova vida em Cristo Jesus. Então, dentre todos da criação, o homem é aquele a quem o Senhor olha e oferece a ele uma nova oportunidade, uma nova esperança. Por isso, nós somos os primeiros frutos da criação de Deus. Nós não podemos caminhar como aquela multidão que estava perdida, como ovelha sem pastor, que seguia a Jesus Cristo de uma maneira errante. Lá no versículo 34 de Marcos, capítulo 6, nós podemos ler o seguinte: ao desembarcar Jesus, viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Não compreenderam os sinais que Jesus Cristo havia realizado. Eles buscavam um Jesus homem que podia resolver os seus problemas pessoais, os seus problemas de natureza humana. Jesus Cristo está acima desses valores humanos. Jesus Cristo é superior a esses desejos dos nossos corações. E nós precisamos abrir os nossos olhos, pois temos diante de nós o pão da vida e podemos comer deste pão. Meu amado, saiba de uma coisa: Jesus Cristo veio para salvar o pecador que crê na sua vida e na sua obra. Jesus Cristo veio para revelar como o pão da vida, o pão que desce ou que desceu dos céus. Ele veio para saciar e satisfazer os desejos espirituais do coração humano. O homem tem sede de Deus. O homem tem sede da palavra de Deus. E é esse alimento espiritual que Jesus Cristo nos oferece. Aquela multidão, ela estava errante, ela estava perdida, mas ela precisava experimentar a Jesus Cristo como o verdadeiro Deus. Jesus Cristo como o único e verdadeiro alimento espiritual que nos concede a vida eterna. Eu quero então voltar agora ao nosso texto, eu quero compartilhar aqui um pouco desta passagem com os nossos irmãos. Eu quero trazer agora à luz, explicações sobre o nosso texto. Eu fiz esta introdução para mostrar uma síntese desta graça que Deus nos oferece através da leitura deste texto que nós fizemos nesta noite. Mas encontramos aqui na nossa introdução ou na nossa primeira parte do texto, os versículos 41 e 42, a rejeição ao pão que desceu dos céus. Um coração endurecido que não conseguia enxergar a graça de Deus. E assim como foi
lá no deserto, o povo não conseguia enxergar, não conseguiu compreender a graça de Deus que foi revelada durante 40 anos. No tempo de Jesus, as pessoas também não conseguiram enxergar a graça de Deus, não conseguiram ver em Jesus Cristo a salvação, não conseguiram ver em Jesus Cristo a esperança. Em nossos dias não tem sido diferente. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e a sua mãe. Como ele pode dizer: desci dos céus? Os judeus, eles criticavam Jesus Cristo porque eles não conseguiam simplesmente compreender. Os seus olhos estavam escurecidos. Eles não tinham a revelação do Espírito Santo. Eles não tinham a revelação da graça de Deus. Assim como foi Faraó no Egito com o coração endurecido, que não conseguia entender tudo aquilo que Deus estava fazendo através das pragas lá no Egito. Também foi o povo de Israel que precisava experimentar a graça, a revelação de Deus. O povo tinha os milagres sendo realizados dia após dia. O povo tinha Moisés intercedendo por eles. O povo vencia guerras. O povo teve o mar vermelho que se abriu para que eles passassem. As suas roupas não rasgavam, não acabavam. As suas sandálias não acabavam. Imagine, por 40 anos. Ainda assim, aquele povo continuava um povo de dura cerviz, conforme nos diz o livro de Hebreus. Em nossos dias, ainda que Deus tem demonstrado a sua graça através da sua igreja, através de tantas ações na vida do ser humano, o ser humano não consegue entender os propósitos de Deus através de Jesus Cristo. Por isso, eu sou o pão que desceu dos céus. Jesus, ele estava sendo criticado por causa desta frase. Jesus Cristo estava querendo mostrar para eles algo muito maior. Mas eles queriam que Jesus Cristo fosse superior a Moisés. Não somente dando o pão numa ocasião, mas dando o alimento, o pão, durante todos os dias de suas vidas, assim como foi Moisés lá no deserto. Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade, mostrou ao povo que não foi Moisés que lhes deu o pão, mas foi o próprio Deus. E esta passagem, Jesus Cristo, nesta passagem, já havia demonstrado que ele era muito maior do que Moisés. 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou uma multidão de quase 20.000 pessoas. Os discípulos viram Jesus Cristo andar sobre as águas. O que eles ainda queriam mais? Eles queriam, talvez, que algo sobrenatural acontecesse diante dos seus olhos, como também em nossos dias. Quantos ainda em nossos dias endurecem o seu coração, não conseguem aceitar a Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Diz que ainda não é hora, que ainda não é o tempo, que precisa compreender um pouco mais. Talvez esta pessoa está querendo que Jesus apareça lá no seu quarto e brilhe uma luz, algo sobrenatural aconteça diante dos seus olhos para que ele possa entregar a sua vida a Cristo Jesus. Precisamos entender que não vivemos a nossa vida espiritual atrás de um pão que perece, mas precisamos viver a nossa vida através de algo que satisfaz os desejos espirituais dos nossos corações, que nos traz calma, que nos traz paz, que nos traz esperança, que nos traz conforto diante dos desertos que nós enfrentamos. Ainda que a obra de Jesus Cristo é feita pela ação do Espírito Santo de Deus, mas o simples fato de eu poder perceber que eu preciso de Cristo já é um motivo para que nós possamos permitir que o Espírito Santo então entre no nosso coração
para fazer a sua obra. As murmurações daqueles homens são muito semelhantes às murmurações que acontecem em nossos dias. Aqueles que reclamam, aqueles que murmuram, aqueles que fazem desdém das coisas de Deus, ou simplesmente que estão ignorando a obra do Senhor em suas vidas. Uma segunda verdade que o nosso texto nos mostra, que a salvação verdadeira é somente através de Jesus Cristo. E aí então, nos versículos 43 ao 46, nosso texto nos diz o seguinte: Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Essa passagem aqui, do versículos 43 e 46, tem sido uma das passagens do Evangelho de João, também bastante discutida aí no seio da teologia. Esse tema sobre salvação, ele traz diversos pensamentos e diversas discussões de como se dá a salvação no coração do homem. Jesus ele está simplesmente de uma maneira muito clara nesse texto, nos dizendo que a salvação depende da vontade de Deus. O texto nos mostra que se Deus não agir com graça soberana sobre o homem não é capaz de encontrar a fé necessária para ele crer em Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Eu já fiz aqui algumas citações, como João capítulo 16, quando então Jesus Cristo nos fala que viria o Espírito Santo e o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos olhando aqui para esse texto e o versículo 34, Jesus declarou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Então, ninguém se achega a Jesus se não for atraído por ele. Nos diz aí o versículo 45. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. O versículo 45, Jesus Cristo está fazendo uma citação de dois textos do Velho Testamento. Nós lembramos de Moisés, que disse que viria depois dele um profeta maior do que ele, e todos iriam ouvir a sua voz. Temos também Isaías 54, versículo 13, esse é mais específico: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Ainda Jeremias, versículo 31, de 33 a 34, nos diz o seguinte: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. 3 aspectos que eu quero destacar aqui em nosso texto. Primeiro, o homem, ainda que o seu coração ele acha que ele pode ir a Deus quando ele quiser,
ele precisa da manifestação do Espírito Santo para que ele possa ir a Deus, para que ele possa sentir o desejo de buscar o Senhor, para que ele possa sentir o desejo de ser atraído ao Pai. Então, Jesus Cristo está nos mostrando que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, ninguém vem a Deus se o Pai não levá-lo. Segundo aspecto que a gente precisa prestar atenção é que o homem precisa ouvir ao Pai. E aí, voltando então, mais uma vez, ciclo 45, portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. E aí ele então, primeiro, ele vai ao Pai. Segundo aspecto é que ele ouviu a palavra de Deus. Tá? Lembra de Jeremias? Eu imprimirei as minhas palavras no seu coração. Então ele ouviu e a pessoa só vai receber se o Espírito Santo colocar lá no coração dele. Tá? Senão ele é travado. Ele não consegue aceitar aquela mensagem como vinda de Deus. E aí ele então critica, ele diz que é coisa do homem, ele diz que Bíblia aceita tudo, papel aceita tudo, e aí ele então começa com essas argumentações para que ele possa não aceitar, não crer em Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. E em terceiro, a gente precisa vir a Cristo. Vir a Cristo é aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Agora eu quero fazer um resumo e te mostrar aqui esses três aspectos que estão aqui dos versículos 43 ao 46. Primeiro, Deus nos leva a Ele, através do Espírito Santo. Deus nos conduz à sua presença. E aí então lá nós ouvimos a sua mensagem, ouvimos a sua palavra. E o Espírito Santo nos leva a crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Então o homem só pode crer em Jesus Cristo se assim o Espírito Santo confirmar no seu coração a sua vontade. Você crer em Jesus Cristo porque o Espírito Santo te levou à presença dele. E eu quero então registrar aqui o terceiro ponto da nossa passagem, que nos fala o seguinte: o pão que nos dá a vida eterna. Jesus Cristo é o pão que nos dá a vida eterna. E aí os versículos 47 a 51, para nós podermos caminhar para o nosso final, Jesus Cristo então nos fala o seguinte: em verdade, verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vamos voltar à nossa frase inicial. Jesus Cristo é o único e verdadeiro alimento espiritual que nos concede a vida eterna. Nesse contexto da busca pelo alimento que perece, o alimento físico, nós encontramos Jesus Cristo como uma resposta espiritual para as nossas necessidades. Por que ele é único e verdadeiro? Porque muitos têm se apresentado como resposta espiritual para os problemas do homem. E há várias religiões que apresentam respostas espirituais
espirituais de forma diferente. Assim como Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E em João, Jesus Cristo nos mostra que ele é o pão que desceu dos céus. Então, ele é o único e verdadeiro alimento espiritual que o homem necessita. O segundo aspecto é que nos concede a vida eterna, porque o homem precisa de um alimento espiritual para o tempo das suas tribulações, para os problemas que ele enfrenta, para as suas dificuldades no dia a dia. Amém. Mas ele também precisa de algo que lhe conceda uma esperança eterna. Todos nós temos um anseio para sabermos para onde nós vamos quando nós não estivermos aqui. E é essa esperança eterna que Cristo nos promete. É a certeza de que se nós morrermos, nós estaremos com o Pai e viveremos uma vida eterna com o Pai. Por isso, Jesus Cristo nos fala: quem crê em mim tem a vida eterna. Devemos viver a vida espiritual por uma busca do que é eterno e não efêmero, não daquilo que se corrompe, daquilo que se perde. Cristo nos revela um alimento verdadeiro e eterno. Cristo é aquele que nos salva e nos sustenta, sacia a nossa fome espiritual, a nossa necessidade espiritual. Precisamos ouvir a sua voz. Somente através da salvação conduzida pelo Espírito Santo de Deus podemos ter esta certeza de uma vida eterna. E não há outra maneira de nós caminharmos sem essa expectativa, sem esta esperança. Eu quero ainda destacar 3 verdades que o nosso texto nos mostra. Em verdade lhes digo. Quando nós olhamos lá no Velho Testamento, os profetas falavam assim: e disse Deus. Jesus Cristo, no Novo Testamento, nos fala: em verdade lhes digo. Então Jesus Cristo agora se apresenta como o próprio Deus para entregar uma verdade, algo que vem do trono do Pai, algo verdadeiro, algo certo. Jesus Cristo ali é o próprio profeta entregando a própria revelação como boca de Deus e o próprio Deus. E aí ele vai falar: quem crê em mim tem a vida eterna. Essa é uma das verdades que precisam marcar a nossa vida. Eu preciso crer em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador para que eu tenha a certeza da vida eterna. E a gente volta no versículo 48, quando ele então, mais uma vez, diante daquela discussão, ele afirma diante daqueles homens: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão que desce dos céus, para que todo aquele que dele comer não pereça. Ou seja, não morra sem esperança, mas tenha a certeza da vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E agora, Jesus Cristo nos mostra uma terceira verdade: se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus Cristo nos fala da necessidade do homem, então, comer do seu pão. O que significa comer do seu pão? Comer do seu pão e beber do seu sangue é você viver uma vida de intimidade com Deus. A sequência do nosso texto vai continuar nos mostrando isso. O homem precisa comer da sua carne, aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele nos falou que ele daria ao mundo a sua vida. Ou seja, e o
pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele seria entregue na cruz do Calvário. Jesus Cristo está nos mostrando que o homem precisa entregar a sua vida em suas mãos. Comer da sua carne é aceitar a Cristo, seu sacrifício na cruz do Calvário, e crer que Jesus Cristo é a única esperança, entregando a sua vida nas mãos dele, tendo a sua vida agora conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, Jesus Cristo não é o pão que perece. O maná, dado lá no deserto, precisava ser colhido pela manhã, porque depois ele derretia e, se tu guardasse para o dia seguinte, ele estragava. Jesus Cristo é um pão vivo, é uma esperança viva, é uma esperança eterna. E nós precisamos comer, nós precisamos crer, nós precisamos aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu quero te falar, se você ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, essa é uma boa oportunidade, porque Cristo nos oferece essa esperança eterna. Cristo nos dá esta esperança para que a nossa vida possa ser transformada, possa ser realmente, para que a nossa vida possa ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero então concluir nos mostrando que há muitos que ainda resistem à graça salvadora de Cristo Jesus. Eu deixei aqui nessa oportunidade vários textos para que você possa refletir. Você pode anotar esses textos, você pode ler esses textos na sua casa. Essa mensagem, ela está aí no YouTube, você pode assistir esta mensagem quantas vezes você quiser, pode compartilhar conosco, pode fazer perguntas daquilo que talvez você não tenha entendido. Mas jamais tenha a atitude que esses homens tiveram, rejeitando o pão que desceu dos céus, rejeitando a Cristo Jesus. Você que foi atraído a Deus, ouviu o Evangelho, não saia agora rejeitando a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. O segundo aspecto que o texto nos mostra é que há uma salvação verdadeira. Não é simplesmente algo fictício, não é algo que talvez, numa outra hora, num outro momento, ou talvez tudo isso aí que está sendo falado seja verdade. Não, é a Bíblia, é a palavra de Deus que nos mostra que aqui está uma verdade, algo real em nossos corações. E se você está aqui nesta oportunidade, é porque Deus te trouxe aqui. E se você aceitar a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, pode ter a certeza de que você vai experimentar a vida eterna em Cristo Jesus. E aí eu quero mais uma vez frisar para você, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Nós somos um presente de Deus. Nós fomos dados ao Senhor. Jesus Cristo já havia falado isso nos versículos anteriores. Que aqueles que Deus deu a ele, de maneira nenhuma, seriam lançados fora. Então, a salvação através de Cristo Jesus é uma verdade espiritual e dela nós precisamos experimentar e viver e ter esta certeza. Se você ainda não teve, que você possa ter esta certeza no seu coração. O terceiro aspecto aqui da nossa palavra é que Jesus Cristo é o pão que nos dá a vida eterna. É disso que nós precisamos. É desta certeza, é desta verdade que nós precisamos. A arrogância humana faz com que o homem resista à salvação. Mesmo que ele
reconheça Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele ainda rejeita ou resiste em entregar a sua vida a Cristo. Ele resiste em fazer as renúncias dos pecados do mundo. Ele resiste em abandonar as coisas que contrariam a vontade de Deus. A humanidade, enquanto renuncia a Cristo, ela aceita os prazeres da carne, os prazeres do mundo. O homem caminha de maneira indecisa, sem esperança, sem a certeza de para onde ele vai quando morrer. O homem necessita aprender que Deus o amou de uma maneira intensa, que ele deu seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos seus pecados. E ele precisa crer no nome do Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. O homem precisa experimentar a graça, precisa experimentar a salvação em Cristo Jesus. O homem precisa aceitar a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Creia, Deus o levou à presença do seu Filho para que você o aceite como Senhor e o Salvador da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de estar orando por você. Quero orar pela sua vida, orar pela sua casa, orar pela sua família. Mas que você, aonde você estiver, mesmo você aqui conosco ou você na sua casa, você possa, nesse momento, orar ao Senhor, entregando a sua vida nas mãos de Deus. Pai amado, louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua palavra, cremos, Senhor, na revelação da tua graça, da esperança, através do teu Filho Jesus Cristo. Fale em cada coração, Senhor, que está ouvindo esta mensagem. Aqueles, ó Pai, que carecem do poder da tua graça, da ação salvadora do teu Filho Jesus Cristo. Pai, tu tem nos atraído até, Senhor, o teu altar. Estamos aqui, ó Pai, porque estamos ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra. E nós não viemos aqui à toa, Senhor, mas foi o teu próprio Espírito Santo que nos atraiu a ti. Por isso, fala em cada coração, ó Pai. Fala em cada vida. Abençoe, ó Pai, os teus servos. Abençoe o teu povo com a tua graça. Perdoa pecados neste lugar. Perdoa, Senhor Deus, aqueles que têm endurecido o seu coração, ó Pai. Aquebranta, ó Pai, o coração muda, transforma esta vida para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. O amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Santo Espírito, seja com cada um dos irmãos e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, que a graça, o amor de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.